Sabe por que você não consegue muita coisa na vida? Justamente porque você não enxerga o seu valor. Esse é um dos principais problemas da população mundial. Não enxergar o valor que tem de fato em você mesmo. A maior parte das pessoas acham, inclusive, que elas são piores do que elas realmente são. E isso impacta diretamente a qualidade e a quantidade de resultados que você tende a entregar. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode identificar isso e corrigir antes que se torne um problema. Vamos lá. Antes de mais nada, se você chegou agora nesse canal, eu me chamo Cauê Simões, sou gestor estratégico de marketing, formado com MBA, agora estou fazendo formação executiva de Growth Marketing e também sou líder, tanto na parte comercial quanto na parte de marketing, em uma empresa de tecnologia e segurança da informação. Então, tendo todo esse overview e os mais de 10 anos de experiência que eu tenho, eu posso confirmar que eu já vi muitas e muitas pessoas se sabotarem no meio do caminho, terem prejuízos, terem problemas financeiros, mas além de tudo isso também terem dificuldade para se desenvolver e literalmente morrer na praia. Essa é uma dor latente de muita gente, que eu acredito que não seja só dentro do meu ecossistema ou dentro do meu network, obviamente, tá? Por quê? As pessoas, e isso acontece comigo também, têm uma percepção muito baixa sobre o que ela é de fato como profissional. Ela tem uma percepção muito baixa sobre o quanto ela pode também entregar como um profissional. Isso faz com que ela cria uma coisa chamada síndrome do impostor. Eu já falei isso num vídeo anterior e como isso afeta a sua vida. E esse é uma continuidade desse vídeo, que eu vou te explicar exatamente como que você pode fazer para que isso não aconteça ou como você pode identificar quando isso estiver acontecendo e já tomar um caminho diferente. Ok? Então vamos lá. Em um certo momento da minha vida, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito, mas muito, muito chateado. Mas depois eu aprendi, ou seja, eu tive uma lição com aquilo. E através dessa lição, eu consegui tirar bons frutos. Em mais ou menos meados de 2017, eu estava trabalhando em uma outra empresa de tecnologia da informação também, que também vendia segurança da informação. Né? Eu faço parte desse mercado há algum tempo já, desde 2015 ou 2016, se não me engano. Né? E eu trabalhava muito com o LinkedIn. A propósito, eu trabalhava na área comercial, eu era um analista de vendas. Tá? O meu diferencial entre outras pessoas que estavam lá era, primeiro, a minha idade. Eu era muito novo, eu tinha aproximadamente 23 anos, se eu não me engano. Hoje eu tenho 30, estou próximo a fazer 31, inclusive, daqui a uns dias. Né? E, além da minha idade, era também o meu modo de se vestir, a minha postura. Né? Eu tenho um costume de trabalhar de roupa social, de terno, nem sempre de gravata, hoje não mais, né? Só uso gravata quando vou à igreja, mas nessa época eu usava gravata, inclusive. Né? Justamente pelo fato de eu ser novo e o meu público, a minha persona, a pessoa com quem eu vou negociar, geralmente são pessoas acima de 40, né? Tem pessoas com 50 e pessoas que já são executivos, inclusive. E aí você, menino, né? Inclusive era um apelido que eu tinha nessa empresa, Menino Cauê. Nossa, eu odiava, cara, eu odiava. Né? Justamente porque aquilo desconstruía tudo aquilo que eu queria criar como seriedade, como autoridade, como passar uma imagem de uma pessoa mais velha e tudo mais. E o dono da empresa me chamava de Menino Cauê para todo mundo ouvir, e aquilo me deixava apavorado, inclusive, né? Porque estava indo tudo pela culatra, digamos assim. Então, uma característica que, voltando, né, em níveis de diferencial, um dos meus diferenciais dentro dessa empresa era literalmente o LinkedIn. Por quê? Eu sempre tive afinidade com coisas relacionadas à internet, né? Então, relações pessoais, quando você é muito novo, quando você tem uma
baixa experiência ainda de mercado, principalmente na área comercial, assusta você falar com o cliente tete a tete, você tem assuntos para conversar com o cliente, você não ficar nervoso. Então, como eu era muito novo, eu não gostava muito justamente porque isso tirava literalmente eu inteiro da zona de conforto, né? E com isso, eu ficava com medo real, principalmente com medo de falar com as pessoas e ser rejeitado. Para quem não sabe, 99% das vezes o vendedor é rejeitado até ele conseguir um sim. Então é muito não antes até você conseguir um sim, né? A grande diferença é a quantidade de volume que você faz para aumentar a probabilidade de você receber um sim. Então, eu tinha medo de fato, e aí o que eu fazia? Para eu não gaguejar no telefone, para eu, às vezes, passar uma visão, uma postura, que às vezes eu inconscientemente faço para o cliente, e o cliente já, olha, não dou muita credibilidade para esse rapaz, não, mesmo ele estando bem vestido, ele não está se comportando bem. Eu tinha esse medo na época, né? E muitas pessoas têm também, inclusive, quando se fala de coisas com valores muito altos. E eu começava a usar o LinkedIn. E aí, usando o LinkedIn, eu tinha uma habilidade grande de usar o LinkedIn, então eu quase não pegava no telefone, era literalmente escrevendo. Inclusive hoje é uma das minhas especialidades trabalhando com marketing, que é copywriter, que é você literalmente escrever textos que vendem, né? Seja em formato de e-mail, seja em formato de WhatsApp, seja em formato de uma apresentação, seja em formato de uma landing page, enfim, N fatores, N possibilidades, tá? E eu me desenvolvi nisso justamente porque era uma coisa que eu ficava mais confortável, certo? Ou seja, o meu território de atuação era nas redes sociais. Hoje, meu LinkedIn tem aproximadamente 12 mil seguidores, a maioria da área de tecnologia, tem grandes gestores lá e eu tenho uma certa relevância, né? Obviamente, muito maior do que eu tenho no Instagram e eu aqui no YouTube. Então, assim, pelo fato de eu ter focado no LinkedIn, as pessoas literalmente olhavam para mim e falavam, bom, ele é o cara das redes sociais, né? Até aí tudo bem, sem problema nenhum. Contribuindo com o fato de o dono da empresa me chamar de menino Cauê e eu já não gostava daquilo, o fato de só ter pessoas muito mais velhas também na empresa e que o meu perfil era para a empresa Enterprise, ou seja, eu só visitava cliente grande, né? Eu só visitava clientes assim que às vezes eram até multinacionais, empresas internacionais, que a dificuldade da venda era porque a sede da empresa era em outro país e a sede comandava as compras e as negociações, inclusive no Brasil. E eles não tinham como intervir nisso ou como fazer algo para melhorar essa situação. Então, assim, para as outras pessoas era totalmente diferente, era mais ticket rápido, clientes menores, clientes mais leigos, clientes que não tinham muito uma necessidade de ver você vestido de terno e gravata. E quando eu comecei a abrir algumas oportunidades, por eu ter pouca experiência, o dono da empresa instruiu que eu fosse um analista de vendas e não um gerente de contas. Então eu era meio que hoje a gente pode ver como um SDR, né, que abre a venda e depois um BDR ou um closer vai lá e fecha a venda, tá? Então, SDR, Sales Development Representative, alguma coisa assim. SDR é desenvolvedor de vendas, representante de desenvolvedor de vendas. Representante de desenvolvimento de vendas, melhor dizendo, tá? E tem o BDR também, que é o Business Development Representative. Eu acredito que seja isso, tá? Que é o representante de desenvolvimento de negócios. É uma acima, né? E tem um closer, que é aquele cara que a gente precisa fazer para fechamento, tá? Então, digamos que eu era a primeira camada ali. Eu fazia a abertura do cliente, e aí chegava um outro rapaz e fazia, de fato, a venda, né? E aí eu lembro que a gente foi visitar o cliente, que era a Plano e Plano, construtora, inclusive, né? E chegamos no consultório, no escritório deles. E aí no escritório deles tinha lá gerente de TI, né, um cara de infra, a galera e tal. E eu estava com outro rapaz que já tinha uns certos 7 anos de experiência na área comercial, mas com aquele perfil vendedorzão, sabe?
cara provavelmente devia ter uns próximos de uns 45 anos na época, não sei, mas ele tinha essa característica de, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu preciso vender, 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 quanto mais você fala, mais o cliente te escuta, mais você consegue trazer coisas que o cliente possa se interessar. Eu já tenho um perfil de consultoria, consultivo, fala mais, eu vou fazer boas perguntas para extrair boas informações de você para eu conseguir te oferecer aquilo que de fato seja interessante você comprar. Inclusive, é uma característica minha, porém, é uma característica também de mercado enterprise, tá? E aí ele falando, e antes dele terminar, ele falou, ó, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o fulano de tal, tenho mais 7 anos de experiência nessa empresa, essa empresa tem, sei lá, 25 anos na época, e ela entrega isso, a minha especialidade só é essa, tenho clientes assim, 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 e esse aqui é o Cauê, é o menino das redes sociais. Eu olhei pra cara dele assim, por quê? Eu fui o SDR, só que o cliente não sabia que eu era o SDR, ele achava que eu era de fato o gerente de contas, porque eu agia como gerente de contas numa prospecção real, uma prospecção literalmente persuasiva, baseada em copyright. Então, o cara me recebia lá por mensagem no LinkedIn. Hoje é muito mais difícil fazer isso, porque as pessoas deixaram de responder no LinkedIn porque virou várzea lá, virou bagunça, né? Então, o pessoal não sabe usar o LinkedIn, pulverizou isso, esse não saber usar, e aí as pessoas pararam de responder os outros. Enfim, dificultou. Então, ele falou para o cliente toda aquela ação de falar menino que mexe nas redes sociais para me descredibilizar frente ao cliente e dar mais autoridade para ele, porque ele era o gerente de contas, ele queria se posicionar melhor, né? Só que o cliente, enfim, tinha mais relacionamento comigo, porque eu já falava com ele há semanas e aquela era a primeira vez que ele estava vendo aquele cara. Então, mesmo que ele tentou me descredibilizar, essa descredibilização foi falha, justamente porque, saindo dali, eu reverti a situação para mim. Por que eu fiz isso? De reverter a situação para mim? Porque eu entendo de fato que na época eu não era um menino das redes sociais. Eu sabia o meu valor. Eu sabia identificar o que eu estava ali fazendo ali como profissional, meus objetivos, o que ele fez e o que ele poderia prejudicar dentro dos meus objetivos, né? E se eu não me engano, não. Essa empresa em si, ela avançou por um ponto que era um dos serviços que a gente vendia na época, né? E esse avanço para esse ponto foi um serviço até caro. E aí eu pedi algumas indicações desse cliente em si para outras empresas. E aí dentro dessas outras empresas eu fui para uma empresa de seguros, que é bem famosa, inclusive. Não vou citar nomes porque eu já falei da Planiplan. Planiplan é uma empresa ótima, legal. Não estou denegrindo de forma alguma. Na verdade, assim, não tem problema falar nenhum. A empresa chama Sompo Seguros, né? Dentro dessa empresa Sompo Seguros, ela tinha uma necessidade de conexão até um data center, né? De conexão via internet até um data center. Então, um link dedicado para o data center, que era um Terremark, se eu não me engano, na época, que é da Equinix, que é lá em Alphaville, em Barueri, se eu não me engano, alguma região parecida. E foi, assim, uma proposta absurdamente cara, só que era uma necessidade latente do cliente, porque ele não poderia de forma alguma ficar sem internet, justamente porque a rastreabilidade dos produtos deles, ou seja, dos seguros, dos veículos, das motos, o que seja, precisava funcionar sempre, porque se falhar é prejuízo, né? E não é só ela que tem essa necessidade, são todas as empresas do segmento, inclusive. E aí, quando chegou essa proposta na minha mão, eu olhei assim e falei, caramba, olha a proposta que eu levantei. E eu já estava fazendo a outra dar sequência, porque por mais que o cara seja real um gerente de contas, ou era na época, não sei nem se ele está nessa empresa ainda, ele não deu continuidade com o cliente, ele nem pegou o contato do cliente. Eu fiquei assim, tipo, mano, beleza, eu vou continuar tratando, né? E aí falei pro cliente, falei, ó, talvez o
o rapaz lá, né, por esse novo na empresa, não entendeu muito bem o meu trabalho, mas ele explicou de uma forma assim muito razoável o que eu faço. A grande diferença é que, ao invés de eu usar o telefone, eu uso o LinkedIn, mas a minha função é exatamente a mesma do que a dele. Então, eu já me portava de uma forma mesmo que eu não exercia aquela forma ainda. Ou seja, não era um desenvolvedor de negócio, eu era um cara que abria negócios, né? Então, eu falei, cara, enfim, né? O cara, não, tudo bem, entendi, relaxa, pode ficar tranquilo lá. Eu percebi, na hora que ele falou, eu achei meio estranho assim e tal, mas de boa, eu percebo, eu vejo você direto no LinkedIn e bora. Então fechou, né? Enfim. Ele começou me indicando outras empresas e outras empresas foram com ticket médio altíssimo. E essas com ticket médio mais alto demoram a fechar, né? E aí você começa a ficar, tipo, pensativo, pô, parece que eu não tô fechando nada, parece que eu tô fechando nada, enfim. E aí começou a cair uma venda, aí outra venda, aí abriu outro negócio, que chamou outro cliente, eu começava a visitar cliente toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Só que não entrava uma venda numa velocidade muito alta, só que quando eu entrava era uma venda grande, né? E aí esse cara que falou pra mim, falou pro cliente, né, que eu era um menino das redes sociais, ele falou assim, mano, vou te dar uma dica. Para de ir para cliente grande e vai para cliente pequeno, porque você precisa fazer venda. Aí eu falei, pô, não, beleza, é um conselho legal, né? Porque venda grande ela demora e cliente pequeno compra mais rápido e tal. Enfim. E aí eu falei, mano, beleza, vou seguir, né? Só que quando eu tinha o pensamento de que eu tinha que agir como vendedor, quando eu chegava nesse cliente pequeno, vestido de terno e gravata, o cara se assustava. Tipo, meu amigo, chegou o cara do FBI aqui, sei lá o que ele vai fazer, sabe? E realmente era essa a característica do cliente. Dependendo do cliente, você tinha que pensar como você ia se vestir para ir até o cliente. Às vezes você poderia ter de camiseta que não teria problema algum, né? Então, porque tinha serviços que você pagava 200, 300 reais por mês, e tinha serviços que você pagava 10, 12, 20, 30 mil reais por mês, né? Então, são versões diferentes, não tem problema. Mas eu dei essa volta inteira, falei sobre esse storytelling, porque foram duas coisas que me machucaram psicologicamente, que eu estava tentando real mostrar que eu tinha mais autoridade do que eu parecia ter, justamente porque eu tinha uma experiência com vendas já antiga. Mesmo sendo novo, já vendia há muito tempo. Então, eu não queria que me descredibilizassem pelo fato de eu ser uma criança dentro do mercado ou perto dos outros concorrentes vendedores comigo, né? E só que mesmo me machucando psicologicamente ali, tipo, pô, cara, o dono da empresa tá falando isso pra mim, né? Enfim, o dono da empresa, quando chegava no particular, falou, cara, você tem um diferencial tão absurdo, que eu queria que todo mundo aqui na empresa fosse igual a você. Você é o cara que vai despontar no mercado, você é um cara inteligente, você é um cara proativo, você é um cara que vai pra cima, você é um cara muito novo. Quando você chegar na idade desses caras aí, meu, você vai estar voando. E eu só assim, falei, eu tenho certeza disso, porque, pô, eu vivo isso diariamente, eu consumo conteúdo, eu vou atrás de um monte de coisa. Naquela época não tinha podcast ainda, hoje tem, né? Inclusive eu tô ouvindo um podcast, vou até soltar aqui pra vocês. Ó. Ali está a principal comunicação de Deus com... É o Brunetcast do Thiago Brunet, né? Tá falando sobre as formas de saber quando Deus está falando com você. Eu também olho para essas partes justamente para eu ter mais percepção espiritual do que só discernimento da minha mente, né? Enfim. E o que isso colabora, inclusive, o discernimento espiritual, é justamente você saber que o que as pessoas falam provavelmente não é aquilo que você é. E você já sabe o que você é na sua mente, e nenhuma pessoa pode dizer o que você é de fato ou o que ela acha que você deveria ser. Você tem que ter essa percepção muito clara. Justamente porque se você não tiver essa percepção muito clara, você vai se deixar levar pelaquela percepção ou aquela possibilidade de percepção daquela pessoa em si. E isso pode te trazer problemas inimaginavelmente grandes. Então, o que eu quero te passar é, primeiro, o discernimento do que as pessoas falam sobre você.
Se pessoas te elogiam demais, também desconfie. Não estou dizendo que você vai ser 100% desconfiado com absolutamente tudo e todos. Mas, quando as pessoas te elogiam demais na frente dos outros, uma vez ou outra, pô, beleza. Agora, quando tá todo mundo reunido, pô, o fulano é foda, não sei o que, esse cara é top, esse cara é revendedor. Cuidado, cuidado, principalmente pelo tom de voz que essa pessoa tá falando, principalmente com quem essa pessoa tá querendo se mostrar, principalmente por vários fatores, porque às vezes pelas suas costas pode ser diferente. Então, mesmo com um elogio, não se afobe, não fique uma pessoa eufórica, fulano me elogiou pra todo mundo, nossa, que legal. Às vezes nas suas costas pode ser diferente, ou não. Às vezes nas suas costas pode ser ainda até maior, né? Estou dizendo para você não ser emocionado. Tenha um discernimento do que as pessoas estão falando. E a síndrome do impostor e a síndrome desse negócio de que você não acredita em você mesmo, que você não faz aquilo que você acha que deveria fazer porque você acha que você não vai conseguir, é literalmente alinhado à sua percepção de valor. Então, se você não tem percepção de valor ou não sabe o valor que você tem, de fato, como que você vai entender, ou o seu subconsciente vai captar essa informação e vai falar, não, cara, vai lá e faz, você consegue. Vai lá e constrói, você consegue. Ou seja, você tem que se policiar, principalmente em níveis de pensamento, porque o que você pensa molda aquilo que você é no futuro. Então, a percepção de você mesmo e do valor que você tem, ela não é a percepção que os outros têm de você e o que os outros acham que você poderia entregar. Eu digo que você precisa sim se posicionar como uma pessoa que entrega. Ponto. Confiabilidade. Colocar na sua mão e saber que o negócio vai andar. Você precisa, isso é uma obrigatoriedade. Não é um diferencial. Agora, o diferencial é você, além de ser confiável, você ser um cara ou uma mulher que seja surpreendente em níveis de, cara, eu te trouxe aquilo que você me pediu, mas te trouxe isso e isso, e eu tive uma ideia que a gente poderia contribuir aqui, aqui, aqui. Não estou dizendo para você fazer isso sempre, porque uma pessoa proativa, que quer fazer proatividade em tudo, ela acaba se frustrando justamente porque as pessoas vão começar a achar ruim. Cara, você é muito legal, mas eu não vou começar a falar de ideia para você não, senão você vai criar um mar de possibilidades aqui, a gente vai ficar 5.000 horas na reunião. E as pessoas acabam parando de contar com você. Mas a ideia de que pô, esse texto não tá tão bom, como que eu poderia melhorar? Esse último e-mail que eu fiz não foi tão legal, como que eu poderia fazer melhor? A forma com que eu falei com o cliente gerou esse ponto que eu não gostaria que tivesse gerado. Próximo cliente, eu vou dar uma analisada nas coisas que aconteceram e vou para um outro lado. Então, essa é a analogia de que você tem que ser uma pessoa que tem confiabilidade, que as pessoas possam confiar, mas confiabilidade em você mesmo, que você consegue, cara. Você consegue. Se você parar e falar assim, eu vou fazer, provavelmente você vai fazer. De fato. A grande coisa é que, geralmente, a gente começa a dar desculpa demais. E essas desculpas demais, a gente começa a enganar nós mesmos. Tem uma frase, na verdade é uma passagem da Bíblia, que é Colossenses 3:23. Eu estou olhando para ela agora, inclusive na lousa aqui que eu tenho atrás. Na minha lousa tem 3 coisas. Primeiro, Colossenses, na verdade 4, né? Colossenses 3:23, elas não se apagam, tá? Não se apagam, elas sempre ficam na lousa. Eu acredito que se um dia eu apagar, ela vai ficar marcada, inclusive. Colossenses 3:23, que basicamente fala para você não fazer para os homens e sim fazer como se fosse para Deus. Só aí a sua qualidade, meu irmão, voa. Quando você falar assim, cara, se eu fosse fazer para Deus isso, estaria bom o suficiente? Provavelmente não estaria. Então, melhora. Então, vá no seu máximo. Melhora o máximo possível. Todas as áreas de atuação, tá? Segunda coisa é ler a lista de metas, para você lembrar pelo fato de que você está trabalhando. Por que você está trabalhando? As coisas que você quer conquistar. Eu, como sou casado, tenho um filho, eu sou provedor da casa, eu preciso prover, então eu preciso ser alinhado a metas e não só deixar a vida me levar. As coisas têm que evoluir, tá? A segunda coisa é uma frase que eu ouvi de vários empreendedores, eu não me lembro de quem.
tá? Mas são 3 palavrinhas. Saúde, para eu sempre pensar na minha saúde, porque se eu não tiver saúde eu não consigo fazer absolutamente nada. Riqueza, para eu sempre pensar em riqueza, para construir riqueza, e eu não falo só de dinheiro, tá? E além de riqueza, sucesso, porque não adianta você ser rico dentro de um pequeno espaço, você tem que alcançar o máximo possível, ter sucesso dentro daquilo que você enxerga como objetivo. Sucesso na família, sucesso no trabalho, sucesso como desenvolvimento pessoal, sucesso na saúde, sucesso no relacionamento, sucesso em vários lugares, sucesso como pai, enfim. Pequenas coisas também são sucesso. Então, saúde, riqueza e sucesso. E a quarta e última coisa, porém, é não tão... Na verdade, todas são importantíssimas, né? Só que essa meio que fecha o processo, e eu acredito que ela tem um peso, obviamente, não tanto quanto a primeira, né? Que é trabalho como se fosse para Deus e não para os homens, mas tem um peso acima das outras, né? Eu falei depois da primeira, que é você consegue, com 3 pontos de exclamação. Cara, você consegue. Qual que é o BO? Você consegue resolver. Qual que é a dúvida? Você vai atrás, você vai conseguir. Qual que é o problema? Você vai atrás, você vai conseguir. Qual que é a dificuldade e o desafio? Você vai atrás, você vai aprender, você vai ficar bom e você vai conseguir. Esse resume em absolutamente tudo. Você consegue. Você só precisa convencer você mesmo. Depois que você convenceu você mesmo, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser. Portanto, não deixe ninguém te descredibilizar, não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém tirar o seu valor. Porque você sabe, se você não sabe, você vai buscar autoconhecimento sobre o seu valor próprio. Se valorize, se mantenha nos eixos e mande a síndrome do impostor e morar em outro lugar, porque você realmente consegue. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi um vídeo longo, consciente, muito agregador, mas tenho certeza que ele poderia melhorar. Então, se você puder me dar dicas do que eu posso fazer para melhorar, eu com certeza as ouvirei e encaixarei dentro de uma possibilidade de real necessidade. Ok? Então, obrigado por ter assistido aqui. Se você não deixou seu like, por favor, me ajuda. Se inscreve aí também. É um canal pequenininho, mas tudo que eu coloco aqui eu realmente quero ajudar, quero promover. Não estou tentando vender nada, mas faz diferença para mim, porque eu gosto e eu acho legal e também acredito que agrega valor. E se eu estiver ajudando uma só pessoa, já estou muito bem. Tá? Então, obrigado, valeu, bons estudos, meu trabalho, vai para cima, Deus abençoe todo mundo e vambora. Fui.